A paz do Senhor, amados irmãos, estamos aqui em mais uma videoaula do nosso projeto e o capítulo 8 de Neemias, que tem por título Esdras lê a lei. Bom, essa é a primeira aparição de Esdras no livro todo. Aos 7 primeiros capítulos vai narrar a saída de Neemias lá de Cusã até Jerusalém e também os 3 meses dessa reconstrução monumental, né, do muro. E neste momento Esdras aparece, né? E Esdras chegou a Jerusalém provavelmente 13 anos antes de Neemias, no ano de 458. E aqui Esdras vai levar o povo a uma renovação espiritual, a um verdadeiro avivamento. Então, Neemias 8:1, né? E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado. O livro da lei de Moisés era provavelmente o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? As pessoas se levantaram como um homem só, né? Em sinal de respeito e expectativa, né? Eles ouviram atentamente o que Esdras dizia na leitura da palavra de Deus e suas vidas foram transformadas. Como nós lemos tão frequentemente a Bíblia, né? Podemos ficar às vezes insensíveis às suas palavras e imunes aos seus ensinamentos, mas em vez disso devemos ouvir cuidadosamente cada versículo e pedir que o Espírito Santo nos ajude a responder à pergunta, né? Como isso se aplica à nossa vida hoje? Esdras e não Neemias era o líder religioso oficial. É importante o fato de que Neemias era um leigo e não um membro da classe religiosa nem um profeta. Ele era motivado pelo seu relacionamento com Deus e dedicou sua vida a fazer a vontade de Deus em um mundo secular. Pessoas desse tipo são cruciais para a obra de Deus em todos os aspectos da vida. Não importa qual é seu trabalho ou sua função na vida, considere-a como um chamado especial para Deus, para servi-lo, né? Deus pode realizar seus propósitos por seu intermédio, começando agora mesmo onde você está. E você percebe ali que no decorrer da leitura de Neemias 8, o povo chorou abertamente quando ouviu as leis de Deus e percebeu quão longe estavam de lhes obedecer. Mas Esdras lhes disse que deviam se encher de alegria, porque aquele dia era sagrado. Era hora de celebrar e doar aos necessitados, né? A celebração não deve ser egocêntrica. Esdras ele conectou a celebração com a doação. Isso dava aos necessitados uma oportunidade para também celebrar. Frequentemente, quando celebramos e doamos, mesmo quando não temos vontade, né, somos fortalecidos espiritualmente e nos enchemos de alegria. Participe de celebrações que honrem a Deus e permita que Ele encha você com sua alegria. Né? Depois que Esdras leu as leis de Deus para o povo, eles as estudaram ainda mais e então agiram de acordo com elas. Uma leitura cuidadosa das Escrituras sempre pede uma resposta para as seguintes perguntas: primeiro, o que devemos fazer com esse conhecimento? Segundo, como nossa vida deve mudar? Terceiro, devemos fazer algo a respeito do que aprendemos, para que isso tenha um verdadeiro significado em nossa vida. E por último, né, ali para o versículo 14 e 17, durante a festa dos tabernáculos, né, que durava 7 dias, o povo, em um certo momento, ele vivia em tendas ou abrigos feitos de ramos. Né? Esse costume foi instruído como um lembrete da ocasião em que eles foram resgatados do Egito. E aí é interessante até para a classe de crianças trabalhar essa festa dos tabernáculos, né? Eu acho que é um tema assim bacana para você trabalhar com a criança, né? Porque você tem a possibilidade de fazer ali uma tenda, de ser algo assim nesse sentido mais lúdico, né? E isso é para eles lembrarem daquele momento em que eles foram resgatados do Egito, né? E do tempo que passaram em tendas no deserto, para exatamente lembrar a providência de Deus sobre a vida deles, né? Eles deviam pensar na proteção
e orientação de Deus durante seus anos de peregrinação e no fato de que Deus ainda os protegia e guiaria, né, se obedecessem a Ele. Essa era uma sensação para relembrar suas origens, né? Era uma ocasião muito boa para isso. É útil relembrar nosso princípio para que a gente possa apreciar nossa situação atual, né? Pense na sua vida para ver onde Deus lhe levou. Então agradeça a Deus pelo seu contínuo trabalho para lhe proteger e atender às suas necessidades, né? Então é, é interessante também entender que o ensino foi a base para esse avivamento. E não só esse, mas, por exemplo, na mesma época do rei Josafá, né, que houve um grande avivamento em Israel, ele, de certa forma, dispensou muitos levitas para irem de cidades em cidades, irem ensinando a palavra de Deus. E aí a gente percebe que o que traz o avivamento para a igreja? O ensino genuíno da palavra de Deus. Sem o ensino da palavra de Deus, não tem como ter avivamento. Pode ser um movimento, mas avivamento espiritual não é. Com o ensino correto da palavra de Deus, o povo pôde entender que ele estava em pecado contra Deus e assim ele pôde se arrepender genuinamente, sabendo aquilo que deveria ter sido feito, que ele não fez, e aí através desse quebrantamento, né, o povo vai lá e se arrepende. E o que Neemias faz? Não é para ficar triste. Neemias manda o povo ficar alegre e por aí vai. Então essa é uma situação que os professores podem frisar, né? O ensino expositivo da palavra de Deus, explicando cada parte, cada versículo, aquilo que é importante dentro da palavra de Deus, que é o que nós estamos tentando fazer ao adotar essa escola bíblica dominical baseada em cada livro da Bíblia, em cada versículo, e aí é importante que os professores façam uma exposição daquele texto que está sendo ensinado, ou seja, de forma resumida, ou seja, de forma detalhada cada versículo ou através de um tema, como por exemplo, o professor pode chegar nessa parte em que Neemias expunha o texto bíblico e pode falar, por exemplo, das formas de pregação, né, uma pregação temática, uma pregação expositiva e explicar para a classe a importância de cada uma, né? Então isso é interessante para que vocês possam melhorar a aula de vocês na escola bíblica dominical. Então eu estou aqui, né, agradeço a atenção dos irmãos e peço que orem por mim para que a gente continue vencendo aí de acordo com a vontade de Deus. Amém? Graças a Deus. A paz.